Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre os seres, os arquétipos ou as consciências que são descritos no livro de Peace Sophia. Então, no livro de Peace Sophia são descritos os arquétipos, ou as consciências que caracterizam os homens, os anjos e os arcontes. Vamos falar um pouquinho, começando dos anjos, como os anjos são caracterizados, são descritos, Então, eles são descritos como seres que vivem unicamente para o bem. Não há dualidade onde eles vivem. Por isso, a morte, por exemplo, não existe nessas regiões. E nem as doenças, nem as dores, são seres elevados. Em Peace Sophia, Jesus cita o nome de Miguel, Rafael, ele cita o anjo Gabriel, ele cita como verdadeiros aliados dele quando ele tenta então salvar Peace Sophia. Também no livro de Enoque são citados e caracterizados os anjos. Enoque, por exemplo, explica que os anjos têm responsabilidades como a trajetória das estrelas, as constelações, as leis universais, que eles regem essas leis e que são seres então que têm livre acesso aos mundos, são seres co-criadores, mas que para criarem sempre seguem um projeto orientado pelo Altíssimo. Além disso, são seres com muitas habilidades, como a telepatia, a levitação, o estar em vários mundos, e vivem unicamente para o bem. Então, não são habitantes dos aeons e nem das esferas. Eles vivem no segundo universo, numa região chamada de sétimo e oitavo céu. Ainda em Peace Sophia são descritos alguns seres que, esses sim, habitam nas regiões próximas à nossa esfera, em regiões conhecidas como aeons. Então, em Peace Sophia são relatados a existência de 13 aeons, E, além desses 13 aeons, Jesus fala da região da esfera, que é, algo que tudo me indicou, na minha interpretação, é a Terra, é o planeta Terra, e ele fala ainda das regiões do caos e das trevas exteriores. Então ele descreve que essas regiões são ocupadas pelos arcontes, os regentes, e que esses seres foram criados antes mesmo da humanidade, antes mesmo dos seres adâmicos, ou seja, de Adão. Esses seres já existiam e muitos textos apócrifos, em Peace Sophia não está comentado assim, mas tudo leva a crer que assim foi, Existe o texto apócrifo que é a Sofia de Cristo, e existe o texto apócrifo que é a Epístola dos Arcontes, que fala que Peace Sophia, que é uma emanação do Altíssimo, que veio do Pai, ela criou uma co-criadora do Pai, que seguindo os projetos do Pai, criou seres nessas regiões, nessas esferas. Então, ela criou os seres, e o primeiro ser que ela criou era andrógeno, que acabou criando uma porção de seres. E que esse primeiro ser, ele se criou em rebeldia, ele se virou contra a criadora Peace Sophia. Então ele era rebelde e ele deu origem a vários outros, vamos dizer assim, a várias outras criaturas, algumas extremamente boas e outras extremamente más, e essas criaturas deram origem aos arcontes e os regentes. Então, ainda Jesus fala que entre os arcontes e regentes estão espíritos daqueles que foram gerados pelos anjos caídos. Então é interessante a gente ver isso no livro de Peace Sophia, que todo ser que ele não pode mais viver das regiões superiores, porque deixa de se comprometer aos desígnios dessa região, como por exemplo Altaídes, o Altades, que ele fala, o grande tirano, que é um ser do 13º Eon, mas que acabou
caindo na terra, né? Então o castigo é cair na terra, né? Então castigo não, mas assim, Jesus explica muito bem que é uma falta de afinidade pelas regiões celestes. Então quando eles perdem essa energia, acabam apenas ficando com energia de regiões mais baixas da energia, que é a terra, e as outras regiões mais baixas ainda, que são caos e exteriores, né? Então ele diz que esses espíritos gerados pela ação desses anjos caídos, quando eles foram desencarnados pela ocasião do dilúvio, ficaram então retidos nesses aeons, né? Que eles são, na verdade, eles possuem capacidades extrasensoriais, telepatia, leem pensamento, levitam, e que antigamente até faziam encantamentos e adivinhações que acabavam interferindo na vida humana. Mas Jesus deixa claro que a partir do momento que ele passa pelos aeons, que é na época de Salomão, né? E é interessante que ele fala dessa passagem, né? E o rei Salomão também fala, nas Odes de Salomão, Salomão deixa claro que ele entrou em contato com o Messias e que esse Messias iria vir na forma de um homem no futuro, né? E que por esse motivo as Odes de Salomão não estão na Bíblia, justamente porque ele prevê a vinda de um Messias, né? E diz que esse Messias, que ele teve contato com esse Messias. E em Piche Jesus também deixa claro que ele passou para socorrer Piche na época do grande rei Salomão. Fica bem claro, e os apóstolos se referem a vários momentos às Odes de Salomão. Então, a partir desse tempo da nossa história, mas assim, esses seres não podem mais interferir na vida humana, não podem se transfigurar ou se materializar no nosso mundo, e que por isso Jesus retirou a energia aqui dos corpos desses, e que se esses tentarem realizar esse processo, o que ocorre, né? Eles acabam se dissolvendo, né? Então ele fala que esses seres podem ser bons e podem ser ruins. E existem 13 universos, vamos dizer assim, esferas dentro desse mesmo nosso universo, que é onde esses seres habitam. Que alguns são bons, são cuidadores da raça humana, eles se chamam de mentores, e alguns cuidam dos julgamentos dos homens, e outros de como os homens evoluem, e outros cuidam da reencarnação e dos processos de nascimento. Jesus diz que isso tudo deveria ser feito para o bem do homem, da humanidade. Porém, né, esses arcontes, então, evoluíram, né, para um processo de reencarnação, aonde eles acabam castigando a alma e depois oferecendo a essa alma algo que Jesus chama de licor do esquecimento. Então Jesus diz que a pessoa desencarna, se torna lúcida de todas as suas vidas passadas, seus defeitos, ela vai para um julgamento. Nesse julgamento, então, ela é punida se ela cometeu coisas que acabam tirando sua energia aqui, né, e que acabam fazendo com que ela fique comprometida ao espírito simulado, né, fique ligada a esse espírito simulado, então ela fica sem energia para ela se desatar do espírito simulado, né, porque ela cometeu falhas, com erros, e a alma se sentindo culpada, ela não gera essa energia, e aí ela se deixa aprisionar por esses arcontes. Esses arcontes se aprisionam essa pessoa e acabam fazendo sofrimentos, causando sofrimentos a essa pessoa, justamente para roubar essa energia aqui que eles precisam, né? Então é isso que Jesus chama de odiento, ele, né, como uma coisa horrorosa, e que ele veio para
informar os homens disso, para trazer esse conhecimento, para trazer isso que ele chama de gnose, e para que os homens então queiram e entendam a importância de estar na luz, de estar com bons pensamentos e boas ações, em purificar as suas almas, em desatar o espírito falso, para que elas não passem mais por essas punições nas regiões dos arcontes, né? Ele fala isso para os apóstolos, ele fala que essa era a missão dos apóstolos, tornar esse conhecimento conhecido, para que eles realmente fizessem a missão deles, que era de ser salvadores. É interessante que essa história de arcontes, né? Então Jesus vai descrever mais para frente a aparência de alguns arcontes, principalmente das regiões das trevas exteriores, e é interessante a gente ver alguns artefatos arqueológicos, né, que mostram como os antigos desenhavam esses seres, né? Então, principalmente no Egito, né, eles desenhavam esses seres parecidos com humanos, porém ou com uma cabeça de um animal ou com um crânio muito alongado, né? Então, mostrando que eles não eram humanos. Aqui, por exemplo, um desenho, né, uma representação da Ísis, que os egípcios faziam. Então, olha assim, né, o tamanho, né, de uma pessoa em comparação a Ísis, né? Então, revelando sim que de alguma forma esses antigos tinham sim algum contato, algum conhecimento, e entravam até talvez em contato mesmo com esses seres que são descritos em Pis Sofia. Então, olha só o que está escrito em Pis Sofia sobre os habitantes do Éon. Então, Jesus vem dizer, né, que e além disso, o grande tirano e todos os tiranos em todos os Aeons começaram a lutar em vão contra a luz. Então, quem que era a luz? Era ele, né? Então, lembra que a gente entende que era a luz, era ele que ele veio, passou pelos Aeons como uma grande luz. Eles não sabiam que era Jesus, mas sabiam que era uma grande luz. E alguns, então, começaram a lutar contra essa luz. Sucedeu, então, que quando estavam lutando contra a luz, todos e cada um deles se debilitaram e foram expulsos dos Aeons e converteram nos habitantes da Terra, mortos e sem alento de vida. Então, ele diz que toda vez que um desses seres luta contra a luz, e nós também, nós nos tornamos mortos e sem alentos de luz, sem alentos da vida, e acabamos então parando na esfera, na Terra. E tomei de todos uma terça parte dos seus poderes, para que eles não participassem das atividades diabólicas desses homens, que seguindo os mistérios dos anjos caídos, quando os invocarem, não possam lográ-los em sua feitiçaria e em tais invocações. Então é bem conhecido, né, na história antiga toda, do Egito, dos maias, dos astecas, dos incas e em vários outros povos antigos, que existiam rituais de invocação com sacrifícios para ter algum proveito, que era algum proveito que os deuses iam trazer, né? Então, muita gente conhece pela história que muitas civilizações, né, eram politeístas e que tinham um panteão de deuses, e que havia sim invocações e sacrifícios para que esses deuses trouxessem alguma coisa, alguma vantagem, né? Então, para Jesus isso é abominável. Ele abomina essas coisas, né? Totalmente errado. Ele diz que então ele veio para retirar o poder desses arcontes. Ele retira uma terça parte e deixa o suficiente só para que eles vivam. Assim, todos os poderes que eles tinham de interferir na vida dos homens a partir dessas magias e feitiços ficam comprometidos. E ele diz ainda que e o destino e a espera eu os mudei, a fim de que não possam mais fazer adivinhações e não possam contribuir com seus propósitos diabólicos. Então ele diz que ele veio e alterou a esfera, os quadrantes, as formas como eles usavam para criar adivinhações.
que podiam, né, favorecer os homens, mas com intenções diabólicas, né? Intenções diabólicas de que algum sacrifício seja, né, sacrifício humano até, seja dado a esses arcontes para que eles roubem, na verdade, a energia aqui, que eles precisam muito, né? Então, Jesus vem e altera essas esferas, indicando que as adivinhações não são mais benéficas, não são verdadeiras, né? Podem ser passíveis de erro, que não tem mais sentido essas coisas. E ele também caracteriza os arcontes ou os regentes de duas regiões, onde ele diz que essas regiões são de seres com energia mais baixa do que os que estão na Terra. Então ele chama essas regiões de caos, né, e das trevas exteriores, que pela descrição é muito similar ao que Dante, né, na Divina Comédia, ele descreve como inferno. É muito similar. Então ele vem lá e descreve, né, tanto o caos quanto as trevas exteriores. Eu vou descrever os arcontes que estão nessas regiões. Então ele fala que são extremamente maus, que eles só estão lá para punir a alma dos homens, castigá-la, criar sofrimento, porque através do sofrimento essa alma libera a energia que eles não podem interferir no nosso mundo, eles não têm energia suficiente para isso, podem sim ser atraídos para portais energéticos, roubam a energia das pessoas que estão nesses portais, né? Quando as pessoas estão na mesma frequência deles, né? Bom, ainda Jesus descreve esses seres das trevas. Ele fala que nas trevas exteriores existem 12 masmorras, e é interessante que ele fala que são seres com cabeças de animais. E muito interessante que muitos deuses antigos são desenhados, né, foram pelas civilizações antigas com cabeça de animal. Por exemplo, Anubis, né, é um ser com cabeça de cachorro, né? E está lá nas paredes, né, das pirâmides, né, escrito lá nos hieroglíficos, né, que o povo egípcio deixou. Então ele fala lá, ó, existe um com cabeça de dragão, uma região onde tem arcontes com rosto de gato, outra com rosto de cão, outra com rosto de serpente, rosto de touro, rosto de javali, rosto de urso, rosto de abutre, rosto de basilisco, de dragão com 7 cabeças, né? Assim vai. Então os apóstolos estão assustados quando ele fala sobre tudo isso. Então Jesus acalma os apóstolos e diz: calma, nenhuma alma boa irá. Ele fala que é totalmente ilícito, incorreto, e isso não acontece, porque a alma não é dos arcontes. Ele fala que a alma é de Deus. O corpo fica na terra, né? E o homem segue com o que lhe é dado. O que lhe é dado ao homem? Um espírito falso, né? Os receptores redistributivos e a alma e a força, né? Então nós sabemos que essa força é a energia aqui, né? E que ela tem que ser maior que as intenções do espírito simulado que os arcontes atam em nós. Acontece que quando essa força, essa energia aqui, ela é pequena, o que acontece? Energia insuficiente para desatar, quebrar, né, as amarras da alma com o espírito simulado. E o espírito simulado, ele quer fazer todas as maldades possíveis, né? Para quê? Para segurar a alma. Então a alma atada nesse espírito, ela vai para essas regiões, e aí nessas regiões ela é torturada, a consciência da pessoa acha que ela está sofrendo. Eles torturam isso para ficar liberando essa energia que eles vão roubando, né? E é isso que Jesus diz no livro. E aí ele fala que só vão para essas regiões as almas ruins, porque a alma, quando ela é boa, ela desata do espírito falso e não pode ser levada de forma alguma a essa região, porque ela não é dos arcontes. Ela é de Deus do Altíssimo, e ela tem que ser devolvida a Deus do Altíssimo, né? Então, ainda ele descreve alguns seres do caos, né? Então ele fala lá, ó, que o medo, a raiva
eles abaixam a frequência do homem, aí o homem fica conectado, né, nesses seres aí. Então, um dos seres do caos, Jesus descreve que são essas coisas que estão aí, né? Ele descreve como uma região meio parecida com um lodo, encharcada, fria, né? E é interessante que teve o caso de um médico, né, que ele teve uma morte, uma experiência pós-morte. Ele teve, na verdade, uma contaminação por bactéria que acabou levando ele a ter um óbito, né? Só que depois, então ele foi entubado, ele foi internado numa UTI e ele ficou dias ali, mas ele se recuperou depois do tratamento com antibióticos e tudo. Mas ele conta que nesse período que ele ficou, ele teve algumas experiências que ele relata até no livro que ele publicou. E uma dessas experiências é que uma parte dessa vida dele, ele se viu numa região meia lamacenta, escura, muito fria, e que alguns seres parece que passavam pelo corpo dele e ele sentia muito frio quando isso acontecia. Então isso é interessante porque, né, bate com o relato que está em Psofia, que foi escrito pelo apóstolo Filipe, ditado por Jesus, né, segundo a data desse manuscrito é de 40, né, depois de Cristo. E esse relato é bem moderno, né? Então, como desse médico é bem moderno, né, da nossa época, então como as coisas são muito semelhantes, né? Então, essas seriam as características dos arcontes do caos. Então, Jesus diz aqui, ó, que não é lícito levar nenhuma alma boa para esse lugar. Então, nós não devemos, né, temer, devemos nos arrepender de todos os nossos erros, cometer que porventura cometemos, estudarmos, conhecermos a gnose, né, e fazermos a partir daí somente o bem, né. Ele também descreve os humanos. Então ele diz, né, que antes da nossa raça havia uma outra raça, que era a raça adâmica, dos descendentes de Adão. Mas ele diz que essa raça é muito diferente da nossa e que após o dilúvio, então uma nova raça foi criada, conforme os projetos do Altíssimo. Então ele pegou a energia dos arcontes que se desencarnaram com esse dilúvio, levou a Melquisedeque, que é o preceptor da luz. Melquisedeque purificou essas energias na região do tesouro da luz e gerou a alma dos homens. Então, o Altíssimo ainda colocou nessa mescla energia sua, e isso é algo que vem de Deus, que constitui a nossa alma, né? Então, o corpo do homem é algo também que foi pensado segundo os projetos divinos, e nesse corpo então se é atado o espírito que vem dos arcontes e a alma que vem de Deus, né? A fim de que essa criatura se torne, por mérito, um co-criador, né? Então, a alma do homem, quando boa e portadora da gnose, né, quando ela desencarna, ela já é levada para a luz automaticamente, né? Então, isso identifica que esse homem é um portador da luz, que ele venceu, né, o espírito falso e, portanto, se iluminou. Portanto, ele é levado aqui ao que Jesus chama de jardim e que Enoque chama de jardim da vida, né? Então, Jesus fala que os humanos são herdeiros do trono de Deus. Eles são extremamente importantes, né? Que são maiores que os arcontes. E o homem só perde sua alma quando, após conhecer a gnose, comete pecados conscientemente. E ainda por 12 vezes ele comete esses pecados e não se arrepende, né? Então, quando isso acontece, ele é levado a essas regiões, e nessas regiões, então, ele fica até que a região seja dissolvida, né? Então, Jesus fala que só vai terminar as esferas e os aeons quando tudo for dissolvido, vai ser dissolvido, como se fosse, sei lá, um grande Big Bang, né?
Mas ele diz que isso só vai acontecer quando um número, a cifra de Melquisedeque, que é o número de almas perfeitas, for obtido. Que ele não diz qual é, né, no livro, e somente o Altíssimo e Jesus diz, né, sabe, né? Então, Jesus diz que ele orienta a missão de humanos especiais, né, que vêm na Terra, geralmente como os apóstolos, que são almas que não foram criadas dessa energia, desses após o dilúvio, né, que provém dos arcontes que existiam antes do dilúvio. Ele fala que são almas que vêm do tesouro da luz, como a alma dos apóstolos, que são seres muito especiais, que receberam mistérios do inefável, ou seja, do Altíssimo, e que vêm às vezes à Terra para buscar mais conhecimento, mais evolução, evoluir ainda mais as suas consciências, que é o caso dos apóstolos. Ele diz que ele também veio da região do inefável, do tesouro da luz, e que ele é o primogênito, e que, portanto, ele evoluiu extremamente, era uma alma extremamente elevada, né? E que ele estava ali orientando a evolução dos apóstolos, que são os verdadeiros salvadores do nosso mundo, né? Ele diz que ele pode orientar homens, humanos normais, desde que esses tenham energia compatível e que se conectem com Jesus e que vivam na frequência do amor. Ainda ele diz que o homem, uma vez no jardim da vida, no jardim infinito, ele se torna um co-criador. Ele tem o direito a criar o seu próprio eon, ele estuda para isso as leis, né, universais, adquire certos, vamos dizer assim, poderes, como comunicação mental, a telepatia, né? São livres para irem se desejarem, estudam, podem ficar em diferentes regiões do Aion aos quais sejam compatíveis, né? E a única regra nessa região é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então diz que vivem em completa alegria e sempre na luz, não conhecem nenhuma tristeza, são regiões isentas também da dualidade, né? Ele disse para Maria Madalena, olha só, todas as almas da raça dos homens que receberam o mistério da luz irão à herança da luz, e irão antes dos regentes que se arrependerem, e antes de toda a direção da direita, e antes de toda a região do tesouro da luz. Nossa, então, antes dos próprios anjos que moram na região do tesouro da luz, se o homem se arrepender, né, eles receberão a herança da luz. Por isso, disseste, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos são todas as raças dos homens que entrarem no reino da luz, mais rapidamente que toda a região das alturas, que são os primeiros. E Jesus disse a Maria, bem disseste, pura, espiritual Maria, esta é a solução das palavras. Bom, então deixando bem claro ali, né, o quanto importante nós somos, que seres abençoados que somos, né? Nós só precisamos nos iluminar. Bom, esse é um pouquinho então do que está lá no Pício Filho, que são arcontes, o que são anjos e como nós podemos nos elevar, sim, que isso está determinado, está escrito, e que precisamos cada dia mais conhecermos e exercitarmos a bondade, o amor, né? E as características que herdamos do nosso Pai do Altíssimo. É isso aí, gente. A paz esteja com todos. Até a próxima.